O meu nome é Maria Rita Dionísio, sou oncologista aqui no Hospital de Santa Maria e faço a coordenação também da unidade de ensaios clínicos dentro da oncologia. Este projeto é um projeto muito interessante porque nos vai ajudar também a divulgar fatores importantes dentro do cancro da mama, nomeadamente a parte dos fatores de risco, e falar um bocadinho sobre qual é a nossa abordagem a nível do tratamento. Os fatores de risco são tão importantes de conhecer porque é aí realmente que começa a possibilidade de prevenção, não é? Porque há aquelas coisas que são mutáveis e há aquelas coisas que não são mutáveis. E dentro dos fatores de risco temos aqueles fatores de risco em que nós temos a responsabilidade de exercer o nosso poder de prevenção sobre eles, não é? Há um que nós não podemos modificar, que é um fator de risco major, que é o facto de ser mulheres, não é? Portanto, ser mulher é um fator de risco, embora também haja cancro da mama nos homens. Esse não conseguimos mudar, mas há alguns comportamentos de risco sim, nomeadamente comportamentos que têm a ver com o tabagismo, sabemos que estão ligados a vários tumores e também relativamente ao cancro da mama. Há alguns fatores alimentares que temos que ter uma aproximação, enfim, um bocadinho mais cuidada, nomeadamente a questão das gorduras, as ingestões das carnes, etc. Nomeadamente as carnes vermelhas mais para o cólon, mas também existem alguns estudos retrospectivos sobre isso. Mas a maior parte dos tumores da mama acontecem pela senescência, ou seja, pelo envelhecimento. Portanto, o envelhecimento é um fator de risco. Há aquilo que nós chamamos aquele fator estocástico, ou seja, acontece, é o chamado o azar, não é? Mas se envelhecemos também podemos ter mais cancro e mais cancro da mama. As mulheres que têm uma densidade mamária maior, que são categorizadas em 4 níveis, aquelas que estão no nível 4, portanto têm uma mama mais densa, em que os próprios exames imagiológicos podem apresentar um nível de falsos negativos maiores e, portanto, essas mulheres têm esse fator de risco. E depois o tempo que as mulheres estão expostas, no fundo, ao status hormonal também é importante. Quanto mais cedo for a menstruação e quanto mais tarde ela deixar de existir, que nós chamamos o aparecimento amenarca e o desaparecimento da menopausa, maior há em termos de tempo de exposição hormonal. Depois temos aqueles fatores de risco que nós também apelidamos como genéticos, não é? Que é uma parte pequena da população, portanto, que são cerca de 5% dos tumores que são genéticos, estão ligados a uma mutação particular que é o BRCA1/2, até temos uma mutação fundadora que está referenciada pela doutora Fátima Vaz e o seu grupo de trabalho e, portanto, temos este núcleo um bocadinho diferente em Portugal, mas depois também associado a outros síndromes, nomeadamente aqueles que se associam a cólon, não tão frequentes. Depois há uma preocupação das mulheres que tem a ver com o uso ou não uso de contracepção oral ou implante ou transdérmica na fase já da menopausa e que sabemos que, nomeadamente na fase da menopausa, a mulher não deve exceder os 5 anos da utilização da terapêutica hormonal, porque isso já aumenta o risco de cancro da mama. É óbvio que é protetor noutros aspectos importantes, nomeadamente nas fraturas osteoporóticas, etc., que não é tanto o âmbito de hoje, mas esse é um risco que já está estabelecido. Depois temos um problema também da nossa população atual, que é se somos mães mais tarde. Sabemos que o risco de ter cancro da mama quando não se foi mãe até aos 35 anos e quando não se amamentou é maior. É um fator importante dentro da nossa sociedade, a programação dos filhos, que deveria ser um bocadinho mais precoce para respeitar essa biologia da expressão hormonal. Voltando àquela questão da hereditariedade, isto foi algo que pulou muito agora para a questão dos mídias, não é? Porque houve todo aquele caso da Angelina Jolie, que às vezes é informativo, mas às vezes também confundente. Mas tudo o que é awareness devemos agradecer a acontecer. E o que é que nos pode fazer desconfiar que seja essa a situação? Quando temos cancros da mama muito precoces, não é? Portanto, aquelas mulheres jovens, nomeadamente antes dos 40 e 45 anos, ou que já têm uma prima ou uma tia, enfim. Depois tudo isso, essa rede é estabelecida na consulta de genética, uma consulta de risco, e que poderá avaliar o quê? Se essas mulheres deverão fazer, nomeadamente, uma mastectomia bilateral, ou seja, retirar as 2 mamas e retirar, nomeadamente, os ovários também. Em alguns estudos de prevenção nesse sentido. Falamos de fator de risco, mas também temos que saber identificar os nossos sintomas, não é? O que é que são os sinais de alarme quando pensamos em cancro da mama? O
câncer da mama, quando é uma doença local ou locorregional, nós temos sorte de ter alguns sinais vermelhos, alguma coisa está a acontecer, ao contrário de outros tumores, como por exemplo o ovário, não é? Que é uma doença silenciosa. Mas o câncer da mama está muito associado a alterações locais, ou seja, quando nós falamos da retração do mamilo, ou seja, o mamilo invertido para dentro, embora já haja pessoas que já nascem assim, portanto têm mais dificuldade em identificar esse sintoma. A chamada pele casca de laranja, mesmo com pontinhos, mesmo casca de laranja, que tem a ver, no fundo, com a invasão das células naqueles vasinhos onde corre a linfa, não é? Portanto faz aquela retração toda. Atenção também aos corrimentos do mamilo, a cor que têm, se são fétidos, se têm algum odor, se são mais ensanguentados, é outra questão importante. O empastamento da mama e o aparecimento de sinais inflamatórios, ou seja, o rubor, o estar quente, o estar dura. E para além da mama, é olhar também para a questão dos gânglios, se a mulher sente na axila algum inchaço ou nesta zona do pescoço não é algum inchaço, portanto deve procurar auxílio e ver se há algum sinal de alarme. Isto são sintomas locais, são aqueles que são mais fáceis. Mas depois há aquilo que nós chamamos de os sintomas sistémicos, não é? No fundo, às vezes, e são poucos os casos, que se manifestam como um estadio metastático, estadio 4, em que já há uma invasão da doença nos órgãos-alvo, não é? Fígado, pulmões, cérebro, pele, osso, mas que atinge toda uma sensação que no sistema completo alguma coisa não está a funcionar. E isso é aquela questão do cansaço, sobretudo são esses sintomas sistémicos, ou dores ósseas, ou de repente partiu, de repente a pessoa vai se levantar, vai se deitar, partiu, sentiu um estalinho, às vezes são as fraturas patológicas e portanto é uma questão dos sintomas sistémicos que também temos que prestar atenção. O diagnóstico, quanto mais precoce, melhor, e por isso é importante que as mulheres cumpram o seu plano de vigilância nos seus médicos de família ou quando são chamadas pelos rastreios nacionais. Embora as mamografias também possam falhar, não é? Obviamente depende de quem está a vê-las e dos aparelhos, mas aquilo que é atualmente o nosso despacho, aquilo que do Ministério de Saúde, as mulheres a partir dos 50 anos devem fazer de 2 em 2 anos até aos 69 anos. Claro que mulheres em risco, nomeadamente aquelas que se pensam que possam ser portadoras, têm que fazer uma vigilância mais precoce, pelo menos 10 anos antes do primeiro diagnóstico que foi conhecido na família, e se houver um síndrome associado, e se houver sintomas, obviamente que devem fazer essa avaliação. Temos sempre a vantagem de que a mamografia tem radiação, mas temos a possibilidade da mulher fazer uma ecografia mamária mesmo antes dos 30 anos, portanto, se há uma suspeita, deve ser avaliada e deve ser ponderado um outro exame imagiológico. Às vezes perguntam-nos quando é que as mulheres fazem ressonância ou não, também está associado àquilo que falei anteriormente, a questão da densidade, ou seja, mamas muito densas que possam gerar mamografias um bocadinho inconclusivas, podem ser uma razão para se fazer uma ressonância de esclarecimento. E depois temos uma parte major, que é a questão do tratamento. E o tratamento do câncer da mama é um tratamento mesmo em equipa, é um tratamento muito multidisciplinar. Portanto, as doentes devem estar referenciadas a centros onde isto acontece, ou seja, ainda hoje de manhã houve uma reunião onde estávamos nesse sentido, são as chamadas consultas multidisciplinares de decisão, onde está um oncologista, onde está um patologista de mama, onde está um radioterapeuta, onde está assistente social, onde está uma geneticista, onde está um cirurgião e onde está um cirurgião plástico e também alguém da enfermagem. E, portanto, todo o tratamento da mulher é planeado assim. A avaliação de risco, genética, o que é que já fez para trás, se é uma doente que vai avançar já para uma cirurgia ou se vamos planear um tratamento neoadjuvante, nós chamamos de tratamentos neoadjuvantes, aqueles tratamentos que se fazem antes da cirurgia. E porquê que os fazemos? Porque os resultados cosméticos são muito melhores, nós conseguimos diminuir os tumores, torna-se mais operável e, portanto, a mulher poderá conservar a sua mama, ou não, algumas mulheres não pretendem fazer isso e avançar depois com uma cirurgia plástica. E, portanto, todo este planeamento é feito de raiz. Está relacionado com o estadio da doença, ou seja, se é uma doença só local ou se é locorregional, portanto, na mama, nos gânglios que drenam a mama ou se já existem outros órgãos-alvo envolvidos. E depois está relacionado também com o subtipo de cancro da mama. Dentro dos 5 subtipos conhecidos de cancro da mama, porque se dizer-se que se tem cancro da mama é quase a mesma coisa que eu dizer sou portuguesa. É muito lato, não é? Dizer-se que tem cancro da mama são uma série de doenças num diagnóstico só.
e, portanto, a caracterização do subtipo é muito importante para definir tratamento, porque dentro dos ensaios clínicos que já geram resultados do que é terapêutica standard ou eventualmente da inclusão de um doente num próprio ensaio clínico para decisão, é importante termos esta definição. Tem receptores hormonais, positivos e negativos, tem um determinado receptor CRB2 positivo, multiplica-se muito rapidamente ou não, um KPI67. Isto define-nos, ou vamos fazer hormonoterapia, ou vamos fazer quimioterapia, ou vai ser tudo sequencial, ou vamos utilizar anticorpos monoclonais. E, portanto, os tratamentos destas mulheres são longos. Porquê? Porque apesar de poderem estar tratadas num estadio curativo, na cirurgia apostamos muito na prevenção, e portanto implica isto tudo, radioterapias, eventuais químios, eventuais rádios, eventualmente anticorpos. E se é uma doente metastática, também lhe queremos dar as melhores opções baseadas no que é conhecido dos vários subtipos. Mas sobretudo aquilo que foi uma grande evolução foi isto, é abordarmos a mulher como um todo, com toda esta multidisciplinaridade e opção terapêutica. As mulheres têm dúvidas faseadas consoante aquilo que estão a viver no momento. A primeira tem muito a ver com qual é a abordagem certa. Eu devo retirar a mama toda? Se eu tirar só a mama, uma parte da mama, a chamada tumorectomia, eu vou ter tão bom resultado na minha sobrevida, ou melhor, as mulheres não usam tanta sobrevida, mas vou viver tanto se eu tirar a minha mama toda como se eu tirar só um pedacinho da mama? E aí fazemos todo este trabalho de confiança empática com o doente, do doente perceber que isto é uma coisa já estudada há muitos anos, ou seja, tumorectomia, ou seja, retirar uma parte da mama, ou um quadrante, que seja, mais radioterapia, tem um efeito exatamente igual à mastectomia em termos da sobrevida e da recaída local, não é? Porque a radioterapia consolida, no fundo, o leito tumoral, não é? Aquela zona que foi retirada. Depois há muito aquela ansiedade terapêutica normal, que é: estarei a ter acesso a todos os tratamentos certos para o meu tumor? Devo procurar outras opiniões locais, internacionais? O Dr. Google tem as suas vantagens e inconvenientes nesse aspecto, portanto é desafiante que os doentes tenham acesso fácil ao Google, como é para todos nós, mas onde procurar informação. Portanto, tentamos também orientar isso, onde se procura informação, quer nas associações, quer nos sites que aconselhamos, para que as doentes não fiquem muito confusas e, sobretudo, vejam em nós o pilar. Há dúvidas e esta relação médico-doente é muito importante. Quando chega à fase mesmo do tratamento ativo e elas sentem assim, estamos a fazer o tratamento certo,